Salve galera do canal! Hoje eu vou falar para vocês sobre a maior autossabotagem que a gente considera o normal, que a gente acha que precisa fazer isso que eu vou mostrar agora para conseguir chegar onde a gente quer. Só que na verdade isso é uma autossabotagem gigante do ego, que além de te atrasar, ainda te enche de pensamento negativo, te enche de problema e faz você acreditar que você tem que fazer mais ainda disso para poder chegar onde você quer. Eu sou o Ricardo, muito boas-vindas a esse canal. Já deixa aí, já se inscreve para ajudar a impulsionar, fazer esse vídeo chegar em mais gente e vamos começar. O grande vilão dessa história é o ego, porque ele faz você acreditar que você tem que julgar as coisas. Só que o julgamento, ele é um valor que a gente coloca em alguma coisa. E sabe quem paga o preço? É você. Então, se você coloca um valor negativo em alguém, é você que paga esse preço. Se você coloca um valor negativo numa situação, é você que vai pagar aquele preço. Por exemplo, se você olha para alguém e fala, essa pessoa é chata, sempre que você vê ela chegando, você já vai ter os efeitos daquela chatice que você julgou em você, mesmo que aquela pessoa naquele dia não esteja chata. E o que acontece também, outra coisa pior ainda, como você colocou esse valor nela, ela vai se tornar provavelmente chata com você na sua interação. Então quando você coloca um valor numa situação que ela é difícil, que ela é impossível, que ela é sofrida, tudo isso vão ser coisas que você vai ter que pagar para desembolar aquela situação. Então o julgamento, ele é uma coisa que o ego convence a gente que a gente precisa julgar, sair julgando tudo para poder se guiar nessa floresta de estímulos que a gente tem. Só que a grande verdade é que você não precisa de nenhum desses julgamentos. Porque esses julgamentos, eles te atrasam, eles não te levam onde você quer. O que te leva onde você quer é o que está no seu coração. É simplesmente você não precisa pensar para chegar onde você quer. As coisas vão acontecendo, existe uma inteligência no seu corpo, uma inteligência maior do que a sua consciência consegue perceber em você e uma inteligência divina atuando. Essas inteligências todas juntas já te levam onde você tem que chegar. Aí você pode falar, mas Ricardo, como que eu faço então? Porque o julgamento é uma coisa natural, que a gente começou a fazer desde criança e nunca mais parou. Olha, a primeira coisa que tem que ser feita é aprender a perdoar rápido, a aceitar o outro como ele é, a aceitar a realidade que está na sua frente e a entregar para a força divina para te levar aonde você quer ir. Porque se você não entregar, você vai julgar. Se você não perdoar, você vai julgar. E se você julgar, você vai pagar o preço daquele julgamento que você teve. Se você julgar uma coisa como impossível, ela vai ser impossível para você. Se você julgar uma coisa como possível, ela vai ser possível para você. Então, o julgamento, ele é uma coisa que ele precisa ser cada vez mais abolido. Não é preciso julgar, mas sim notar a situação que está na sua frente, participar dela, aceitando e perdoando o que está na sua frente, confiando que Deus vai te levar para o melhor caminho para você. Então, por exemplo, o que eu faço? Né? Quando eu percebo que eu estou começando a julgar, eu entrego para o Espírito Santo aquela situação. Falo, Espírito Santo, para entregar é só falar dentro da sua cabeça com ele. Você pensa assim, ó, Espírito Santo, eu entrego essa situação para você, resolve ela para mim, por favor. E esquece, ele vai resolver. Como que ele vai resolver? Vão aparecer assim sincronicidades, coisas que você achava que ia ter que resolver já vêm resolvidas, ideias que você não teria, você vai ter, você vai ganhar uma paz na hora se você pedir isso. E se você precisar realmente estiver numa situação de julgamento que você se sente impelido a julgar, a pensar sobre como aquilo tem que se desenrolar, aí você pede para Jesus, para ele julgar por você e você procura escutar ele. Ah, Ricardo, como escutar ele? A escuta mental, ela é diferente, porque Jesus ele é uma consciência, ele está aqui com a gente. Ele não desapareceu depois que ele morreu do corpo, entende? Então, ele é uma consciência, ele está com a gente, é só você conversar com ele que ele vai te dar a resposta. Agora, como escutar essas respostas? Cada um escuta de uma forma, tem 1000 formas de você escutar isso, através de sinais, através de sincronicidades,
Através, de repente você abre um livro e tá lá a resposta que você pediu, para completar aquele julgamento que você não estava conseguindo completar, né? Porque o ideal é você abolir os julgamentos e entregar para o Espírito Santo, entregar para Deus, através do Espírito Santo. Agora, se for uma situação que você precisa julgar, pede a ajuda de Jesus. Tem uma forma de ouvir Jesus também, que é mental. A forma mental é diferente da forma que a gente escuta com os ouvidos. Então você não vai ouvir ele falando com você. Você vai ouvir dentro da sua cabeça a sua própria voz, essa que fala sem parar na sua cabeça, só que ela vai estar com uma característica mais em paz, mais tranquila, que com a prática você vai começar a reconhecer como sendo Jesus falando com você. É preciso de prática, porque a nossa voz interna, que é o ego, fala sem parar e grita na nossa cabeça. Ela fala mais alto, fala primeiro, ela está sempre ali respondendo. Só que se você ouvir essa voz sem parar, você vai acabar no caminho do ego. E ele vai te levar a julgar, vai te levar a cometer essa autossabotagem e vai te levar a cometer outras autossabotagens no caminho, porque é isso que o ego faz. Ele quer te manter numa história, a história dele, num ciclo vicioso, que está sempre vivendo coisas parecidas que mudam um pouco de cara, mas são sempre naquele ciclo. Tipo, você sai de um relacionamento abusivo, e aí você entra em outro relacionamento que parece ser ótimo, mas se torna abusivo. Aí você sai desse relacionamento, entra em outro que parece ser bom, mas é abusivo. E trabalhos também, entra em trabalhos que você chega lá na frente, não é bem aquilo que você queria. Aí você muda, chega lá na frente, não é bem aquilo que você queria. Ou conquistas, você conquista uma coisa que você queria muito e você fala, não me preencheu como eu esperei que preenchesse. Aí o ego bota outro objetivo, mas se você completar, você conseguiu aqui esse objetivo no trabalho, se você conseguir esse próximo, aí você vai se sentir bem. Aí você vai lá, aí você consegue. Aí, cadê a satisfação? Não tem. Cadê a paz? Não tem. Aí o ego fala, é porque faltou esse pedacinho aqui, faltou você ser promovido. Aí você vai lá atrás daquilo, quando você consegue, dá uma alegria, aí passa. Entendeu? Porque nunca preenche. O que o ego te fala, não preenche. São armadilhas cíclicas. Então é importantíssimo aprender a ouvir Jesus, aprender a entregar para o Espírito Santo, e para você conseguir chegar onde você quer, entende? Aí você fala, mas Ricardo, como que eu vou chegar onde eu quero se eu estou entregando? É assim, a sua vontade que vai mais satisfazer é a mesma vontade de Deus. É aonde Ele quer te levar. Agora o ego bagunça isso. O que o ego faz? Ele vira e fala, você só vai ser feliz quando você conseguir, por exemplo, uma casa que seja desse jeito, arrumadinha, branquinha, quadradinha, que seja igual aos seus sonhos. Aí você vai lá e fecha aquilo nessa casa. E você não consegue enxergar mais nenhuma oportunidade no caminho que não inclua essa casa. Só que Deus, Ele atua de forma mágica. Podem ter milhares de caminhos que vão te levar para uma casa muito melhor do que aquela que você quer. O que Deus quer te entregar é a sensação que você vai ter quando você imagina essa casa branca. Você imagina uma sensação. Por exemplo, eu vou me sentir muito bem lá, vou me sentir realizado, tal. Deus quer te entregar o se sentir bem, o realizado, o em paz. E Ele vai te entregar isso de uma forma perfeita, num caminho que você não consegue enxergar e numa casa ainda melhor que você também não consegue enxergar. Numa situação de vida ainda melhor do que aquela que o ego fechou. Então a gente tem que entregar para não ficar nesse fechado do ego. Entende? Você imagina o que você quer, entra no estado de espírito, eu quero me sentir em paz, eu quero me sentindo bem dessa forma como eu estou imaginando, nessa casa aqui morando. Aí o que você faz? Você apaga essa casa branca, esquece ela, entrega na mão de Deus. O que vai vir para você? Você entrega o resultado que vai vir e como ele vai vir. Você só sabe o que você quer e como você quer se sentir. É só isso que você precisa. E aí você entrega. E você vai cada vez mais confiando e entregando. Essa relação que você tem com o Espírito Santo e com Deus, ela vai ficando cada vez mais clara para você conforme você entrega. Porque quando você entrega alguma coisa, você repara que teve uma ajuda. Aconteceu alguma sincronicidade, teve algum sinal. Você fala, opa, funcionou. Aí você vai lá e entrega de novo. Aí você vê que funcionou mais ainda, você continua fazendo isso. Até que chega uma hora que vira um padrão seu de vida. Você para de julgar, começa a entregar e a viver, entendeu? Porque a gente passa muito tempo julgando na cabeça,
a gente julga os pensamentos, julga os outros, julga as situações e se irrita com tudo. Só que isso não leva onde você quer. Isso te deixa preso no círculo do ego. E conforme você começa a perdoar, a aceitar as coisas como são e a entregar, aí as coisas começam a funcionar. E como que entrega, Ricardo? Como que faz isso? Para você entregar, é igual quando você entrega um pacote para um mensageiro levar para você, por exemplo. Você entrega esse pacote para ele e pede para ele pôr no correio. Você não fica mais pensando no assunto. Tá entregue, entendeu? Você sabe que o pacote vai chegar lá. E você relaxa, vai fazer suas coisas. É assim que entrega. Você fala o que você quer, imagina o que você quer, imagina principalmente como você vai se sentir quando aquilo estiver com você. Qual vai ser o estado de espírito ideal que você quer para viver a sua vida. Um estado de espírito empoderado, em paz, tranquilo, feliz, amando e em contato com Deus e com a perfeição do universo. Você molda esse estado de espírito e você se coloca nele. Você não fica procurando controlar a criação. Porque o controle da criação, ele é feito por uma parte do seu ser que você não tem acesso. Uma parte total do ser, junto com Deus. Você é co-criador junto com Ele. Você não vai criar sozinho, controlando e julgando. Você vai controlar com Ele, pensando no objetivo que você quer, no estado de espírito e entregando para você mesmo, para a sua totalidade, que é uma coisa só com Deus. Então, quando você entrega para o Espírito Santo e para Deus, você está entregando para a sua totalidade, que você é uma coisa só com eles. E aí funciona. Então, quando você se vê numa situação onde você está julgando, você simplesmente se destaca daquilo, se separa, fala, não, cada um tem seu caminho, perdoa aquela pessoa, deixa para lá a situação, se coloca de novo no seu estado de espírito ideal, aquele que você quer, entrega o Espírito Santo o desenrolar das coisas e vive sua vida bem, não fica perdendo tempo com as baboseiras que o ego joga na sua cabeça. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilha ele, comenta aqui embaixo o que você pensou sobre o assunto, deixa pergunta que eu respondo em próximos vídeos. E foi um prazer ter você aqui. E se você não se inscreveu ainda, não esquece de se inscrever e deixar o like aqui, porque isso ajuda a impulsionar o vídeo, ajuda a chegar em mais gente e é um vídeo para realmente ver se ajuda o nosso Brasil. Então, foi um prazer estar aqui com você. Até o próximo.